Olá, nessa aula eu vou explicar para você como que eu aplico a escrita de frases com os meus alunos. Aqui nesse caso, como em todo caso que eu aplico material de alfabetização, no processo de alfabetização, eu sigo uma hierarquia. Então, como que eu faço? Os alunos que estão aptos para fazer escrita de frases, nesse caso, são alunos que já escrevem palavras. Mas não precisa ser palavras de sílabas complexas. Eu já começo a aplicar frases com os meus alunos quando eles já começam a escrever palavras de sílabas simples, como, por exemplo, mala, macaco, bolo. Então, o que eu entendo? Se a criança já consegue, já domina aqui as sílabas CV, que é consoante e vogal, então ela já domina essa escrita. Então, ela já domina a escrita da sílaba CV, a gente pode avançar para a escrita de palavras de dígrafos, que são os CH, NH e LH, e também, e outras atividades também a gente vai aplicando, mas também atividades de escrita de frases que contenham só a palavra CV, para a criança ir praticando aqui. Então, ela vai pular do nível de palavras para a escrita de frases e também, na de palavras, ela vai continuar avançando os níveis, né, de escrita, que no caso seriam os dígrafos, depois os padrões VC, que é vogal e consoante, por exemplo, onça, mas isso é depois. Então, por isso que eu sigo uma hierarquia. Então, vamos lá. Como que eu aplico a escrita de frases? Então, a criança já atingiu a hipótese alfabética 1, que é que eu denomino, tem os níveis, né? E eu faço os subníveis. Então, a alfabética 1 é a criança que já domina o princípio alfabético, ou seja, ela já consegue juntar as sílabas, ela entende como juntar as sílabas. Pode ser que ela ainda não consiga escrever prato, que aí é uma sílaba CCV, mas ela já consegue escrever bolo, ela já consegue escrever macaco, então eu já posso avançar para a escrita de frases nível 1 com ela. Então, vamos lá. Como que eu avanço com os meus alunos? Aqui é o exemplo de uma atividade que um aluno meu fez. Eu dito a frase, eu tenho atividade, que eu tenho uma folha com a frase específica que eu vou ditar. Por quê? Porque essas frases não é tirada do além. Essas frases é preparada para aquele nível do aluno. Então, como o ensino que eu trabalho é muito personalizado, então é personalizado para aquele nível que o aluno está. Então, por exemplo, aqui, ó, Marina é sabida. Tá vendo que aqui, ó, é tudo padrão CV? Marina é consoante vogal, RI, consoante vogal. Então, tudo é preparado para essa criança. O que é interessante trabalhar aqui? O espaço entre as palavras. Geralmente, a criança, quando ela está nesse nível, que ela acabou de aprender a escrever palavras, né, que ela já está dominando a escrita de palavras CV, que é consoante vogal, que é o nível 1, ela, na hora de escrever frases, se você pede para escrever frases, ela aglutina as palavras. Então, ela escreveria Marina é sabida, tudo junto. Então, aqui eu já trabalho a questão do espaço também com ela. Então, aqui, com esse aluno, eu trabalhei, ó. Felipe é sabido. A casa é roxa. Então, aqui eu já fui trabalhando. Outra atividade também que eu trabalho é da criança completar frases geralmente de livros que eu pego, por exemplo. Era uma vez uma raposa. Esse aqui é do livro, eu acredito que seja da Raposa e do Galo, essa atividade. É A Raposa e as Uvas, no caso. Esse aqui é do livro da Raposa e as Uvas. Então, aqui, a criança vai completar, ela só vai completar a parte das palavras que é o nível que ela sabe. O era uma vez. Uma, já está escrito, raposa. Por exemplo, aqui que já é umas sílabas mais complexas, ó. Conseguia. Aqui ela já não consegue escrever o com, porque tem esse padrão CV. Então, eu já escrevi para ela, já está escrito na atividade. O que ela vai completar? O que, não, porque são sílabas que são sílabas fáceis para ela escrever, que são as palavras que ela domina, que é o que ela está trabalhando. Então, aqui eu também trabalho escrita de frases dentro de sequências didáticas de livros e as frases propositalmente com as palavras que a criança está trabalhando. Quando a criança já está trabalhando aqui, geralmente os alunos que, aqui no caso, esse aluno aqui, que fez essa escrita de frase, é um aluno infantil 5, então ele vai para o primeiro ano nesse ano, né? Então, ele estava no infantil 5, eu trabalhei com ele, vai para o primeiro ano. Então, eu não exigi dele ainda a letra cursiva, embora a gente já esteja trabalhando, porque ele já está capaz de aprender, então, mas eu não exigi que ele escrevesse aqui. Mas alunos que já estão mais atrasados, que geralmente acontece, a gente trabalha também, além da escrita de frases, a escrita da cursiva. Então, aquela folha que ficou para você ditar, que eu dito para o aluno, né, duas filhas maldosas. Primeiro vem essa folha inteira para mim, A4, eu vou ditando para o aluno. Depois que ele escreveu tudo, porque se eu entregar essa folha para ele antes, ele vai copiar, então é por isso que é importante o adulto estar ditando para o aluno.
Depois que ele escreveu tudo, aí eu pego e entrego para ele fazer em cursiva e depois ele cola na frase que é correspondente. Por exemplo, aqui é 5, nem embaixo da 5. Tem alunos que já transcrevem direto, não utilizam essa folha de cursiva aqui que fica mais certinho. Aqui, ele já escreve direto, ó. Um lenhador tinha 7. Então, ele escreveu com a mãe ditando, isso aqui foi uma tarefa para casa, ele escreveu com a mãe ditando, e depois ele mesmo escreveu aqui embaixo, não colou. Aquela folha de caligrafia ele não utilizou. Então, pode também, quando o aluno já domina mais a cursiva. Quando está aprendendo a cursiva, é interessante utilizar esse aqui. Aí tem alunos que, no caso, não estão fazendo a cursiva, então essa folha aqui a gente deixa guardada para uma próxima, que no futuro ele vai estar fazendo frases de cursiva. Então, dessa forma, eu estou trabalhando com o aluno as escritas de frases, respeitando o nível dele, que é o nível CV. Depois, você pode ir avançando para outros níveis. Por exemplo, aí no próximo nível, o que eu aplicaria? Ah, terminamos, fizemos todo o processo de aprendizado da escrita de frases de sílabas padrão CV. Agora nós vamos para os dígrafos, porque ele já estava aprendendo a palavras de dígrafos. Então, nós trabalhamos escrita de frases de padrão CV, que é o padrão simples, consoante e vogal. E agora que ele já consolidou as palavras em dígrafos, nós vamos começar a introduzir palavras que tenham dígrafos dentro da frase. Então, eu faria outra folha. Nessa folha aqui tem um dígrafo, ó. Aqui, ó. 2 filhas. Tá vendo que aqui, ó, a gente já colocou o padrão VC, que é o S depois do A, porque a criança está acostumada com primeiro o S, depois o A, que forma o SA. Então, aqui ela vai ter que consolidar que é o A, a vogal e depois o S. Só que com o S é mais fácil, porque a gente consegue enfatizar o som, tipo S, 2. Já a próprio nome da letra já diz quem é ela, ó, S, 2. Então, como é uma fricativa, é mais fácil da criança consolidar, mesmo que ela não tenha consolidado ainda o padrão VC. Filhas, aí aqui, como supondo que já trabalhou as palavras em dígrafos, agora nós vamos para frases em dígrafos. Aí a criança já começa a fazer também. Então, esse aqui seria um próximo nível. Então, o que acontece? A alfabetização é uma hierarquia, é um processo que a gente segue. Então, eu trabalho dessa forma as frases com eles, por níveis, e sempre vai fazendo a correção instantânea. Por exemplo, dita aqui, ó. Você vai estar aqui com a folha e a criança vai estar escrevendo. Marina é sabida. Aí a criança vai estar lá, Marina. Isso, aí espaço, Como que é o mesmo, prof? O é aquele E com acentinho. Isso. Sabida. Aí espaço, aí sabida. Por que é bom a gente estar enfatizando? Porque na fala a gente fala tudo junto. Na fala não tem esse espaço. Esse espaço só existe na escrita. Então, a gente precisa enfatizar para a criança esse espaço entre as palavras dentro da frase para que ela possa consolidar e, no futuro, não ficar fazendo palavras aglutinadas. Embora depois vá acontecer dela fazer, e também a gente tem intervenções didáticas para estar ajudando na aglutinação de palavras dentro de frase. Se você gostou dessa aula e gostaria de mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo para eu saber. Comenta aqui mais aulas, mais conteúdos, por favor, prof, que eu vou estar fazendo mais conteúdos para você. E se você tem interesse em estar tendo acesso a essas atividades, a todo o meu processo, minha metodologia, o meu processo de alfabetização que eu trabalho com os meus alunos, uma mentoria personalizada com você, comenta aqui também mentoria ou entre em contato comigo pelo Instagram ou por aqui mesmo, que eu vou estar te ajudando e vou estar te auxiliando e te dando mais informações de como que eu posso estar ajudando você com seus alunos ou com seu filho a avançar mais na aprendizagem.